Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, Senhor meu Deus, por essa leitura de hoje, já inspirada durante o dia, mas só agora consegui sentar e atender ao seu chamado, Senhor. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor nos ensina em cada situação que nós nos encontramos. Que o Espírito Santo venha sobre nós, trazendo entendimento, todas as conexões e ligações que a palavra de Deus possa nos trazer ensinamento. Eu peço ao Espírito Santo que venha com todos os seus dons. Obrigada, meu Deus, por este encontro, que essa palavra seja luz na nossa vida. Boa noite, meu irmão, minha irmã, que alegria. Ainda um pouco tarde, mas ainda em tempo. As leituras que a igreja nos traz hoje estão no livro de Jonas, do capítulo 1, versículo 1, até passando pelo capítulo 2, do 1 ao 11. O Salmo ainda está nessa leitura de Jonas, é a oração que está lá do 1 ao 11, que é a oração que Jonas faz no capítulo 2, e o Evangelho está em Lucas 10, do 25 ao 37, leituras extremamente conhecidas por nós, né? A leitura de Jonas, que é engolido pela baleia, e a leitura do bom samaritano. E o Espírito Santo já nos toca no coração. Não atrase o chamado de Deus. E essa vale pra gente, assim, deixar escrito num post-it na nossa frente o tempo todo. Não atrase o chamado de Deus. Prepare-se, porque o chamado de Deus, ele é tempo precioso na nossa vida. E a gente fica tentando enganar Deus, né? Como se Ele não fosse o dono e soberano das nossas vidas. E a gente tenta fingir que não entendeu, e a gente fica enrolando, né? Quantas vezes nós já fizemos isso, né? Deus está nos pedindo para fazer algo e a gente enrolando Deus. Oh, meu Deus! Oh, Senhor, liberta-nos dessa nossa humanidade preguiçosa que muitas vezes somos. Falo para mim, primeiro para mim, que o Espírito Santo vem tocar. Nessa primeira leitura, a palavra vai nos falar da desobediência do profeta, né? Jonas, como um profeta, a palavra vai falar sobre isso. Deus fala com Jonas, vai a Nínive e mostra para eles como eles estão errando. Olha só, a vida dos profetas não era fácil mesmo, né, gente? Eles ficavam com aquela parte que ninguém quer. Já reparou quando você é chamado por Deus para exortar um amigo, para falar com alguém algo que não está muito bom, que não está muito certo conforme a vontade de Deus, né? Eu lá na catequese, as crianças fazem umas perguntas que às vezes elas não estão muito preparadas ainda para ouvir, mas de alguma maneira eu também não posso deixar sem resposta, e confesso que a maior parte delas tem a ver com a mentira. Vocês acreditam nisso? E eu não posso também deixar sem resposta, e não posso deixar sem ser uma exortação conforme a vontade de Deus. E o mesmo Deus faz aqui conosco através de Jonas. Jonas, então, Deus manda ele para Nínive. O que Jonas faz? Ele vai para o outro lado. Ele vai fugir. A gente, quando não vai caminhando com Deus, a gente está indo para o outro lado. E o outro lado qual que é? Né? A gente já sabe. Se eu não estou no caminho da verdade, eu estou no caminho da mentira. E o pai da mentira, a palavra nos diz, é Satanás. E aí, então, ele vai e pega um navio, e nesse navio uma grande tempestade abala aquele navio, e todos ficam apavorados, começam a rezar para os seus deuses e nada resolve. Então, eles tiram a sorte, digamos assim. Deus já queria apontar qual o motivo daquela tempestade. E essa sorte, digamos assim, cai sobre Jonas. E aí, então, dali, eles então ficam com esse impasse, né? O que fazer? E a tempestade lá.
A gente, quando vai contra a vontade de Deus, a gente vive uma tempestade. Já reparou? Quando a gente está cansado de tentar remar com as nossas forças, a palavra fala, eles tentaram com as próprias forças ir para a praia. Mas, gente, quando é contra a vontade de Deus, vai dar trabalho, vai ser sofrido, vai ser dificultoso. E aí, então, eles entendem que Jonas ali, dissimuladamente, digamos assim, dormia enquanto a tempestade quebrava tudo, né? E eu fiquei pensando em várias coisas, né? Quem mais dormia no barco enquanto a tempestade chacoalhava? Quem mais? E aqui eu vejo, eu sempre procuro onde está Jesus no Antigo Testamento. Eu sempre costumo falar isso. E olha aqui, onde está Jesus. É claro que ele está no barco, mas a falta de fé daqueles que fogem de Deus também estavam no barco. E Deus estava só esperando alguém clamar para que a tempestade parasse, né? E Jonas clamou. Jonas clamou e a tempestade cedeu. E todos ficaram com temor de Deus, né? Eles não é um medo de Deus, mas é um temor de ficar longe de Deus, né? É um medo de ficar longe de Deus, porque ali eles viram o poder do Deus que nos criou, né? Então, eles decidem jogar Jonas do barco, porque Jonas ali, ele não, como um sacrifício, sabe? Como um sacrifício para que aquele mal parasse, e o mal parou, né? A tempestade parou. Quando Jesus ordenou para, a tempestade parou, né? Quando a conversa foi com Deus, a tempestade parou. E aí, então, naquele momento, um grande peixe engole Jonas. E o que aconteceu? Jonas ficou na barriga do peixe 3 dias e 3 noites. O que aconteceu com Jesus? Jonas foi considerado morto na barriga do peixe 3 dias e 3 noites. E Jesus morreu na cruz. Também foi um sacrifício. Jonas foi jogado ao mar. Jesus foi levado à cruz. E ali ele ficou 3 dias. E no terceiro dia, ele ressuscitou. Ele foi trazido para a vida, assim como Jonas, que foi trazido à vida depois de 3 dias na barriga da baleia. Por quê? Porque a promessa de Deus ainda não tinha sido cumprida. A promessa de Deus não era Jesus morrer. A promessa de Deus não era Jonas morrer, é ele chegar em Nínive. Era Jesus morrer, ressuscitar, nos salvar, nos libertar, mandar o Espírito Santo e fazer a promessa de que ele vai voltar. A promessa de Deus para Jesus foi nos salvar a nós, nos salvar. E a promessa, a palavra que Deus deu para Jonas era também de libertação, para em Nínive ele alertar e avisar. Jesus também nos alertou e avisou de muita coisa, muita coisa. Isso é bonito demais, né, gente? Jonas no ventre do peixe e Jesus dentro de um sepulcro. Ai, gente, é muito maravilhoso. Então, e aí o Salmo, ele vai falar então dessa oração que Jonas faz: em minha aflição, invoquei o Senhor e ele me ouviu. E é uma oração muito bonita, né? Aconselho que vocês deem um pulinho lá para ler. Toda a leitura é muito linda. Não percam a chance de ler. Vamos tirar da nossa cabeça um certo preconceito que a gente tem com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é belíssimo porque Jesus está todo lá. Não por si só, mas porque Jesus está lá. Tudo está lá, nós estamos lá.
E aí então ele termina dizendo o salmo: então o Senhor ordenou ao peixe que o vomitou na praia, vomitou Jonas na praia. E aí o tempo que Jonas perdeu fugindo de Deus foi precioso na vida dele. Foi precioso. Portanto, o Espírito Santo nos convida: não atrase o chamado de Deus. Ceda, baixe a guarda, amoleça o coração. Para de rusgas com as pessoas da sua casa, da comunidade. Ai, é que essa palavra é para mim demais. Ô Senhor, obrigado que o Senhor me corrige todo dia. E eu te peço, Senhor, cada vez que estivermos saindo do nosso caminho que o Senhor deseja para nós, nos traga de volta. Nem que seja vomitado por um peixe, mas nos traga de volta, Senhor. Porque aquele maior sacrifício que foi feito por nós também vai voltar. Ai, que maravilhoso. Que maravilhoso. E o Evangelho, então, ai, mais maravilhoso ainda é o Evangelho do bom samaritano. E o Evangelho vai nos dizer, coisa mais linda. Aí ele já vai nos mostrar também um desvio do amor de Deus. Essa passagem vocês conhecem, né? Em que os mestres da lei querem pregar uma peça com Jesus, né? E fala o que temos que fazer para alcançar a herança eterna, né? Aí Jesus já entendeu que ali era uma armadilha, era uma prova, né? E aí Jesus fala, então, qual que é? O que a lei diz? Porque eram mestres da lei, né? E eles vão dizer repetidamente, e a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente repete, sem ter a consciência, sem ter o coração conectado no que está dizendo. Aí eles vão dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência e ao teu próximo como a ti mesmo. Bom, eles estavam perguntando sobre como alcançar a herança da vida eterna. E eles então trazem esse mandamento. Jesus fala: responderam corretamente, fazem isso e viverão na vida eterna. E aí o grande desafio desse mandamento, né? O mandamento do amor. E aí então eles continuam, né? Ali na má intenção. E quem que é meu próximo? Aí Jesus então vai dizer a parábola do bom samaritano. Vamos entender um pouquinho por essas pessoas que estão na parábola, porque primeiro um é assaltado, levado tudo, deixado quase que morto, um quase morto, é deixado pela estrada. Nessa estrada, essa era a estrada que ligava Jerusalém a Jericó. E a palavra fala assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes. Então, ele estava vindo, se ele estava em Jerusalém, ele foi buscar uma purificação. Então, ele estava nesse caminho. Então, a palavra fala que ele estava descendo, né, de Jerusalém. E aí, então, acontece isso, ele fica quase morto na estrada. E aí passa um sacerdote descendo, quer dizer, o sacerdote também estava vindo de Jerusalém, vindo de uma purificação. E para não ficar impuro com o sangue daquele samaritano, que era considerado pagão, impuro, né? Ele passa adiante. O mesmo acontece com o levita, pelo mesmo motivo, passa adiante. Então, nesse caminho passa um samaritano que estava viajando e chegou. E aí então quando ele vê a cena, ele chega perto dele. Jesus está mostrando ali que não basta conhecer a palavra, é preciso agir conforme a palavra. Deus não quer a gente repetir, como papagaios repetindo as coisas, sem viver aquilo que ele está ensinando. Então, aqui ele está mostrando que um samaritano pagão, ele teve muito mais a presença de Deus, tendo compaixão pelo outro, cuidando do outro,
sendo verdadeiramente o próximo que ama, né? Amar ao teu próximo, ele verdadeiramente amou o teu próximo porque ele cuidou desse quase morto que estava na estrada. E ele então sentiu compaixão. Essa é uma palavra-chave para a gente. A compaixão quer dizer ter paixão pela dor do outro, por aquele que é miserável. É olhar com amor aquele que está na miséria. E aí então ele faz tudo por esse homem, cuida, trata a ferida, deixa na hospedaria, paga por ele. E aí Jesus então vai dizer, né, para perguntar para os mestres da lei que estavam conversando com ele. Então, qual foi o mais próximo do samaritano, do que foi agredido? E eles falaram, aquele que usou de misericórdia para com ele. Misericórdia, ele teve concórdia na miséria do outro. Ele teve compaixão na miséria do outro. Então, ali Jesus então vai e fala com eles. Então, já que você entendeu, vai e faz a mesma coisa. Tenha misericórdia daquele que mais necessita. Por isso que esse chamado dos mestres da lei, que eram aqueles que deveriam defender os mandamentos, ele também não estava sendo ouvido. Assim como Jonas também no início não quis ouvir, né? Mas o samaritano, que não tinha todo o conhecimento da lei, viveu plenamente o mandamento do amor, né? São Francisco de Assis, ele nos fala, né? Pregue o evangelho por onde for e, se precisar, use palavras. Esse samaritano, um homem pagão, ele pregou o evangelho de Jesus, que é o evangelho do amor, ao passo que aqueles que conheciam a lei não pregaram. Isso para nos dizer que a gente realmente precisa abaixar como ele abaixou, abaixar como Jesus abaixava, para poder alcançarmos o céu. Para alcançarmos o céu, nós precisamos nos abaixar, sermos humildes e termos esse olhar aberto, esse olhar compreensivo, esse olhar compassivo com o outro, para que a gente possa, então, alcançar essa herança eterna que eles estavam perguntando. Não atrase o chamado de Jesus. Não atrase o chamado de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.